Olá, tudo bem com vocês de novo? Vim contar mais uns causos aqui pra vocês. Na verdade é o seguinte, quem assistiu aquele meu último vídeo que falava sobre quando eu era menor, sobre, deixa eu ficar mais confortável aqui. Quando eu era menor, que eu não tinha muito dinheiro, que eu fui, no McDonald's algumas vezes, muito assim, com aquele dinheiro contando as moedinhas dentro da gaveta, e que, na verdade, isso me trouxe hoje uma felicidade de eu poder fazer algumas coisas. Tem uma pessoa que ela me deixou lá uma mensagem, que, na verdade, ela não entendeu nada do que eu tava falando, mas ela me deixou uma mensagem lá falando que eu era muito materialista, por exemplo. E que eu achava que a felicidade estava baseada naquilo. E eu tenho certeza que a felicidade não está só baseada naquilo. E aí eu até falei assim, convido você a assistir os meus outros vídeos, né? Que falam de minimalismo, de uma série de coisas. A felicidade, na minha percepção, ela é muito ramificada. Porque você tem só momentos felizes, né, de coisas que às vezes você compra, também acontece, mas de coisas que você sente, de 1 milhão de coisas. Então, aí essa pessoa, apesar de não ter entendido o meu vídeo, me ajudou, porque na sexta-feira passada eu fui numa palestra do Mário Sérgio Cortella, que amo de paixão. E aí na palestra do Mário Sérgio Cortella ele estava falando sobre a sorte, sobre a coragem, sobre vários temas, e aí me levou a pensar, quais são os pilares da minha felicidade, né? Onde que eu encontro, o que eu faço da minha vida, quais são os meus pensamentos que me levam a mais e mais momentos felizes, e graças a Deus sou muito feliz. Pensei muito sobre isso, agradeço muito a quem mandou aquela mensagem e aí depois da vinheta a gente vai começar no dia 1 hoje, que é sobre coragem. Vem comigo! Eu coloquei a coragem no primeiro dia porque eu creio que tenha sido, quiçá, uma das coisas mais importantes para eu ter tido ótimos momentos felizes e para eu estar aqui agora conversando com vocês. Então eu vou contar aqui algumas coisas da minha vida que foram momentos de coragem que eu enxergo, mas antes eu queria fazer um briefing aí da historinha que o Mário Sérgio Cortella contou lá na palestra dele, que eu achei muito interessante. E o que ele fala, a primeira coisa, que a coragem não é a ausência do medo, porque a gente sempre acha isso, né? Ah, não, eu vou porque eu tenho coragem, né? E eu não tenho medo disso. Então, na verdade, a coragem não é a ausência do medo, é a força que você tem para fazer alguma coisa, para correr atrás de alguma coisa, apesar do medo. E esse medo, ele é muito importante. Às vezes esse medo é uma coisa real, né, que pode realmente acontecer, é um risco de acontecer. Às vezes é uma coisa que a gente cria só na nossa cabecinha. E eu, sabe aquele Fantástico Mundo de Bob do desenho? Quem é mais velhinho já conheceu, né? E eu sou tipo Fantástico Mundo de Bob. Então, de vez em quando, eu tenho uns medos que, assim, só eu criei na minha cabecinha. Cortella conta que quando ele era criança, ele tinha pavor de, assim, se aparecer, sabe? De subir num palco, de subir em alguma coisa. Mas ele sempre foi católico. E quando ele ia na igreja, o padre uma vez chamou ele lá pra cima. E aí ele chegou e pensou, meu Deus, subo, não subo, subo, não subo, e a primeira vez ele subiu. E o padre gostou de como ele ajudou, enfim, e começou a chamar ele todos os dias pra subir. E o Cortella, a gente sabe, tá aí até hoje, né? Palestrante, lindo, maravilhoso, barbudinho. E muito inteligente, né, e professor, e ensina pra gente muitas coisas. Então, talvez se aquele start não tivesse dado na vida dele naquele momento, ele não estaria onde está hoje. E aí eu vou contar pra vocês as minhas coisas também. Eu sempre fui muito louca por viajar, principalmente por conhecer novas culturas. Tem muita gente que fala assim, mas se você gosta tanto de viajar, por que você não viaja mais aqui pra dentro do Brasil? Eu viajo bastante pra dentro do Brasil, mas eu gosto muito de conhecer outras culturas. Eu quero também conhecer a Amazônia, por exemplo, o Pantanal e tal, que na verdade é uma cultura muito diferente do que é o que eu vivo aqui em São Paulo, mas eu acho muito interessante também quando a gente vai pro outro lado do mundo, sabe? Ver como é que eles comem, de onde eles vieram, o que fazem, como é que vivem. Eu gosto muito. E em um momento da minha vida, lá em 2011, eu nunca tinha viajado, nunca tinha saído do país. Aí eu não comecei com o Chile, com a Argentina, com uma coisa que estava aqui do lado. Não, eu quis começar no mundo, né, minha filha? Lá do outro lado do planeta. Porque encafifei que eu ia aprender inglês, que eu ia fazer um mês de intercâmbio do outro lado do mundo. Eu tenho até um vídeo sobre isso que eu vou linkar aqui em cima pra vocês, que aí lá eu conto com mais detalhes. Enfim, e eu fui até uma agência de viagem, a CI, na época aqui em São Paulo, e eu falei que eu queria fazer uma viagem de intercâmbio. Não sabia para onde, mas sabia quanto dinheiro eu tinha, que eu também agora não vou lembrar quanto é que era, mas não era muito. E a minha primeira ideia era de ir para o Canadá.
E aí eu falei pro cara, eu acho que eu gostaria de ir pro Canadá. Ele falou assim, ó, o Canadá é o seguinte, quando você chegar lá no guichezinho da imigração, o cara pode exigir que você tenha 6 mil reais livres na conta. Isso naquela época, não sei como é que é hoje. Eu acho que até tiraram o visto do Canadá se você tiver um visto americano. Se você não tiver aqueles 6 milzinhos lá para apresentar, pode ser que ele, né, mande você voltar para sua terrinha. E eu fiquei super preocupada, porque assim, já tava pagando o negócio ali, ó, nas gotas de suor. E ainda não teria 6 mil reais livres na conta para mostrar pro cara. Teria no máximo um cartão de crédito. Aí eu pensei, eu falei, gente, não vou pro Canadá porque eu não quero me arriscar. Ele falou, então, Ilhas Malta. Eu nunca tinha ouvido falar na Ilhas Malta, apesar que agora eu sei que é um lugar lindíssimo. E ele me mostrou também a Nova Zelândia, que foi o primeiro lugar que eu fui. Ele me mostrou a Nova Zelândia, era razoavelmente barato para comer, tinha outros, né, 1000 pontos positivos, que são as paisagens lindíssimas da Nova Zelândia, e aí eu decidi por Nova Zelândia, falei, quer saber? Vou para lá. Paguei o cara, peguei todas as minhas coisas, né, coloquei na mochilinha, mas antes disso eu comecei a googlar, né, porque a gente faz o quê? A gente entra no Google, que é para sofrer, porque a gente lê todas as coisas, não sabe o que é verdade, o que é mentira, né? O que é exagero das pessoas, e a gente vai lá e googa, né? Então eu googlei lá Nova Zelândia. Eu nunca tinha saído do país. Eu estava morrendo de medo, mas eu estava muito, muito corajosa, porque eu queria muito viver aquela experiência. Mas a primeira coisa que eu googlei, menina, sabe o que tinha? Que na Nova Zelândia era um dos climas mais úmidos que existia, e que às vezes tinham algumas pessoas que tinham dificuldade de respirar. Eu já coloquei aquilo na minha cabeça e pensei, Senhor, eu vou morrer, né? Por que eu tô indo num intercâmbio só para morrer? E comecei a googar cada vez mais e cada vez eu achava, porque aí o que eu fiz? Eu comecei a procurar pessoas que passaram mal na Nova Zelândia por conta da umidade do clima. Eu nem sabia que grau era esse de umidade do clima, nem sabia o que era isso. Mas eu queria descobrir se as pessoas realmente passavam mal. Depois que eu descobri algumas pessoas que passaram mal lá, que foi por um acaso do destino, que eu nem sei se foi por causa do clima, eu já fiquei com aquilo na minha cabeça. Vou fazer um intercâmbio, né? Vou ter que... Ainda bem que eu tenho um seguro, porque o corpo vai ter que ser devolvido pra gente ser enterrado aqui no Brasil, né? Olha o drama. Mas fui, com a cara e a coragem. Entrei no avião, fui. Eram 13 horas de voo, mais 4 horas, porque eu ia fazer uma conexão. E aí o que eu fiz? Comprei um bando de lencinho umedecido, porque eu não tinha noção também de como era estar tanto tempo num avião. Então assim, às vezes a gente faz algumas coisas na nossa vida que a gente não tem noção do que vai acontecer e a gente faz um monstro daquilo, sabe? Uma coisa muito maior do que realmente é. Eu achava que aquele tanto de tempo no avião, ele ia chacoalhar, né? Ele ia provavelmente quase cair, eu estaria, né, arriscando a minha vida muito mais tempo. Não que isso não seja lá muita verdade. Mas quando você faz, por exemplo, uma viagem daqui para o Rio de Janeiro, às vezes você pega uma turbulência. Porque o avião geralmente é um avião menor. Isso eu não sabia, tá, na época. Quando você faz uma viagem gigantesca, igual eu fiz, o avião ele é muito grandão. E quando ele é muito maior, ele é mais estável. Então, na verdade, eu passei 13 horas como se eu estivesse assim na sala de casa. O avião paradíssimo. Eu sei que tem algumas viagens que não acontece isso, dá uma chacoalhadinha, mas o que eu percebo hoje, já depois de 1 milhão de vezes que eu viajei, que quanto maior o avião, eu tô muito mais, não segura, mas talvez muito mais confortável lá dentro. Enfim, fui no avião achando que eu ia chacoalhar por 17 horas, que eu ia vomitar em cima do piloto, o inferno. Não aconteceu nada disso, minha filha. A única coisa que eu usei foram os meus lencinhos umedecidos, que eu tinha certeza que eu ia usar, porque 17 horas sem banho, sem nada, né, suando lá dentro do avião de medo, eu usei todos os meus lencinhos. Tá ótimo, cheguei lá do outro lado, eu tinha aqui um inglês intermediário. E nisso eu fui muito corajosa, porque eu achei que, assim, o inglês intermediário aqui, eu ia chegar lá e as pessoas iam falar calmamente comigo, sabe? Tipo, hello, Daiane, how are you? Não foi assim. As pessoas falam tal qual eu falo aqui, sabe? Tal qual o pessoal de Pernambuco fala, que é uma coisa bem rápida. E eles falam inglês, obviamente, na língua deles. E aí, minha filha, foi o meu primeiro sofrimento. Quando eu cheguei na imigração, o cara já perguntou pra mim em inglês e numa velocidade assim, tipo Ayrton Senna, se eu tinha levado alguma lembrancinha do Brasil. Para a lembrancinha, ele falou a palavra souvenir. Eu lembrava que souvenir significava alguma coisa, mas não tinha noção do que era. Para mim, souvenir era só aquilo. Sabe quando você vai no hotel que tem aquele shampoozinho e condicionador e não sei o que? Aquilo é souvenir. E quando ele tava perguntando, eu tinha entendido mais ou menos se eu tinha levado algum souvenir, eu pensei, meu Deus, nos hotéis que eu fui nos últimos 5 anos, eu roubei algum souvenir?
Eu acho que não, gente. Será que ele me filmou e tá achando que eu tô com algum sabonetinho desses aqui? Não tava entendendo patavinas da pergunta que o homem queria fazer. E na verdade a única coisa que ele queria saber era o seguinte: se eu tinha levado alguma coisa do Brasil para Nova Zelândia que pudesse comprometer a flora e a fauna deles lá. Ou seja, se eu estava levando algum pedaço de madeira, algum pedaço de pedra, se eu estava levando comida, algum orgânico e alguma lembrancinha, que é o souvenir que ele estava falando. Porque às vezes nessa lembrancinha tem alguma coisa que pode prejudicar. Sei, filha, que olha, eu sofri naquele momento, que eu tinha certeza que eu ia ser deportada para o Brasil sem direito a nada. E depois que eu fiquei meia hora lá conversando não, né, era um monólogo, só ele falava e eu tentava entender. Com um cara, chegou uma pessoa que trabalhava lá, e aí ele falava português. Primeiro ele começou a falar inglês, viu que eu tava tendo patavinas, que o meu inglês que eu achava que era maravilhoso, era um desastre ecológico. E aí ele falou assim, olha, eu falo português, mas numa intimidação fatal. Você tá levando lembrancinha, alguma coisa na sua mala? E eu quase chorando, falei, não, eu tô levando nada, meu senhor, eu só vim aqui fazer um estudinho ali de 30 dias, me deixa passar, pelo amor de Deus. E aí ele me deixou passar. Sabe o que é o mais engraçado? Quando eu cheguei na casa da pessoa que eu estava lá pra ir, eu tinha levado uma lembrancinha pra ela, que era daquele... Como é que chama aquele negócio? Aquele capim dourado que a gente tem aqui, que eu pensei, vou levar uma lembrança do Brasil, vou levar de alguma coisa que só tem no Brasil, né? Que é aquele capim dourado. E levei, minha filha. Já pensou se ele tivesse descoberto isso? Pois bem, e aí a minha coragem só estava começando, porque eu cheguei na casa da mulher, que eu ia ficar na casa dela, e isso, quando a gente faz, também requer muita coragem, porque você, ainda mais quando você não é mais adolescente, né? Quando você é adolescente, eu acho que tudo é mais oba-oba, né? Vamos lá. Eu não era já adolescente há muito tempo, eu acho que eu já tinha lá meus 27 anos, 28 anos, não lembro. E quando eu cheguei na casa da mulher, eu vi que a comunicação nossa ia ser muito parecida com a que eu tive lá no pessoal da imigração. Porque ela falava também em inglês, que não era praticamente o mesmo inglês que eu tinha aprendido, sabe quando você acha que está em outro planeta? Eu achei que estava em outro planeta. E como eu conto naquele vídeo lá do inglês, a primeira pergunta que ela fez eu já não entendi. Né, que era se eu queria um pouquinho de água. Aí ela foi abrir a torneira e me mostrar a água. E naquele momento eu tive um misto de sensação que eu pensei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui junto? Como isso é maravilhoso, porque é isso que eu queria, sabe? Eu queria ver como é que as pessoas se expressam, eu queria ver como é que era a casa dela, eu queria ver como é que era o churrasco deles, eu queria ver tudo. E a coragem, quando você tem coragem de enfrentar isso e de fazer as coisas e assim, claro, planejar. Se não der certo alguma coisa, o que você vai fazer, que a gente sempre tem que ter um planejamento também para um plano B. Mas essa coragem de enfrentar e descobrir o novo, descobrir as coisas diferentes da vida, isso é muito maravilhoso. Depois dessa minha experiência fascinante na Nova Zelândia, a gente estava aqui um dia pensando em como ia tirar as férias, onde a gente ia, e o Zé teve uma ideia brilhante de ir para o Nepal. Eu nem sabia onde ficava o Nepal, mas é um país desse tamanhozinho assim, entre a China e a Índia. E o sonho de infância do Zé era chegar até o Monte Everest. O meu sonho de infância nunca teve a ver com aventuras, nunca, porque eu nunca fui uma pessoa aventureira. E para falar a verdade, eu fiquei mais ou menos uns 3 meses pensando se eu ia, se eu não ia, o que eu ia fazer. E eu até achei que o Zé também ia dar para trás, sabe? Que ele ia falar assim, não, realmente uma ideia absurda, deixa isso para lá. Cada vez que eu pesquisava mais sobre o Nepal, eu via que era uma coisa muito além dos meus limites, da minha capacidade física. Primeiro que você vai para uma cidade que ela é muito parecida com a Índia e que é muito, muito, muito diferente da nossa cultura aqui. Quando eu cheguei no Nepal, a maioria dos lugares que você tem para comer, por exemplo, dos restaurantes, não são restaurantes normais como se vê aqui, né? Às vezes a gente não sabe o que acontece na cozinha do restaurante, mas a gente quando olha assim, o resto, a gente, né, tem uma ideia, claro, nem sempre a gente tá certo, mas a gente tem uma ideia do que tá acontecendo lá dentro. Você acha que, né, o pessoal é mais limpinho, né? No Nepal, não, a cultura deles é bem diferente, eles não ligam muito para essas coisas, e foi isso que começou a me arrepiar. Quando a gente chegou no hotel, eu tenho um vídeo sobre isso também, vou começar a linkar aqui, tá? Tem algumas coisas que eu vou contar que não tem no vídeo, porque são coisas que eu lembro, mas que talvez eu não tenha registrado. Quando a gente chegou no hotel, o Zé tinha pego um hotel
que era assim, tinha uma aranha gigante em cima do meu travesseiro. Não tinha água no chuveiro. Depois que eu descobri que tinha um balde lá, que era pra você tomar banho com balde. E depois eu descobri que não, que tinha chuveiro assim, eu que não sabia ligar. Sabe, foi uma viagem assim, bem tumultuada. Mas até eu decidir ir, muitas coisas se passaram na minha cabeça. E coisas do tipo, eu sei que eu vou morrer lá, eu sei que eu vou morrer no Everest, mas pelo menos eu tô morrendo no Everest, né? Pelo menos eu tô morrendo fazendo alguma coisa que o quê? Que traga alguma coisa pra humanidade? Não, tô morrendo fazendo alguma coisa idiota, que é de ir caminhar sem propósito. Então, assim, eu sei que para muitas pessoas chegar ao topo de uma montanha é uma coisa muito fabulosa. E isso aqui foi até instrumento aqui em casa de conversa, porque eu falei pro Zé, qual que é a motivação de uma pessoa que arrisca a vida para chegar no topo do Everest? E ele sabe, porque ele sente isso, ele gosta desse tipo de aventura. E eu não sei, porque eu nunca gostei. Eu sempre achei, gente, para que arriscar a vida toda desse jeito? Então isso daí é muito subjetivo, cada um, né, enxerga de uma maneira. Mas ele queria ir, eu falei assim, olha, quer saber, num determinado momento, eu falei, eu vou com você, eu vou com você, eu vou arriscar, né, vou, claro, até os meus limites, mas eu vou tentar fazer essa viagem. Fui com medo? Fui morrendo de medo. Não era medinho não, minha filha, era um medão que eu fiquei pensativa daqui na hora que eu entrei no avião até a hora de descer no Nepal. E olha que foi muito tempo de viagem, o Nepal é lá do outro lado do mundo. Depois que a gente chegou, que eu cheguei no hotel, que eu fui me adaptando à comida, tudo é muito diferente lá, sabe? Então eu fui tendo que me adaptar à comida, que me adaptar ao clima, que me adaptar à conversa das pessoas. O pessoal lá fala inglês, só que é um inglês muito diferente. E então, assim, é uma adaptação geral, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, até tudo. É tudo muito precisa de adaptação. Depois que a gente conseguiu meio que se adaptar, meio que, porque não é uma adaptação 100%, porque sua vida é totalmente diferente daquela, a gente começou o caminho para o Everest, que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. E aí depois eu vou até contar alguma coisa para vocês sobre microfisioterapia, só um parênteses, que eu fiz, eu vou fazer um vídeo sobre isso. E que na microfisioterapia a menina descobriu que eu fui pro Nepal, olha que coisa louca. Mas, bom, vamos ao resto do assunto primeiro. E nessa caminhada que eu fiz, eu vou linkando todos os vídeos aí, nessa caminhada que eu fiz para o Nepal, que na verdade é um montanhismo, mas não é uma coisa assim de escalar, mas é uma caminhada montanha acima, muito radical, com muitos metros de altura, né? Eu cheguei até 5.000 metros, se eu não me engano. Bom, sei que a história fui resgatada de helicóptero, passei super mal, uma dor de cabeça fenomenal que quase me matou. Mas se você me pergunta se eu me arrependo de ir, eu não me arrependo de ir, porque eu conheci o Nepal, eu tive sensações que eu nunca tinha tido na minha vida, conheci gente que eu nunca tinha conhecido na minha vida, aprendi muito, tô aqui contando essa história pra vocês, sabe? Tudo é um grande aprendizado, tudo é uma coisa boa, que são lições que você leva pra sempre. Se você vai perguntar se eu iria de novo, não, eu não iria de novo, eu já tive essa experiência, né? Agora vamos que vem a próxima. Mas assim, são coisas que quando a gente põe a coragem na frente, apesar do medo, e você faz, e você enfrenta, a sua vida só enriquece, a sua vida só melhora e você só aprende coisas melhores. E aí tem um outro ponto também, né? Entre a viagem da Nova Zelândia e a viagem do Nepal, eu achei que, depois que eu voltei da Nova Zelândia, sabe quando você se sente assim... Ah, Mulher Maravilha, você pensa que nada vai dar mais errado na sua vida? E a gente inventou de fazer uma viagem pro Peru. E para Cusco, né? Para Cusco, conhecer Machu Picchu, conhecer outros lugares. Uma viagem imperdível, quem puder, faça. Mas quando eu fui para Cusco, eu cheguei lá, totalmente diferente da Nova Zelândia, cheguei lá achando assim que nada podia me abalar, entendeu? Eu falei, gente, eu já fui para Nova Zelândia, eu respirei lá numa boa. Assim que eu desci do avião, tentei puxar o ar e fiz... Falei, senhor, tô respirando, era tudo mentira que tinha me falado. Quando eu cheguei no Peru, em Cusco, o próprio guia falou pra gente assim, olha, vocês aqui é 3.500 metros de altura, se eu não me engano. A respiração fica um pouco mais ofegante. Ah, vá! Então vocês não comam no primeiro dia. Toma um lanchinho, né? Uma sopinha, uma coisa bem aguada, assim, mas não come nada sólido, porque senão vocês podem passar mal. Filha, não acreditei no homem, né? Não acreditei, porque eu pensei, gente, eu achei que ia passar mal na Nova Zelândia, não aconteceu nada comigo, e agora você fala que eu vou passar mal? Não vou não.
Cheguei, era 5 horas da manhã em Cusco. Fui direto pro hotel dormir, que eu tava com sono danado. Dormimos até 9 horas da manhã. Quando eu acordei às 9 horas da manhã, eu pensei, gente, estou ótima. O menino falou que a gente ia ficar com dor de cabeça, que ia ficar com não sei o que, não sei o que. Eu não tenho nada disso, tô maravilhosa, tô maravilhosa. Vamos lá, vamos comer alguma coisa. Cuidado com a coragem absurda. Cheguei no restaurante e pedi logo uma empanada. Que eu falei, gente, uma panadinha, né, que é pra forrar aquele buraco do estômago. Na terceira mordida da empanada, eu tava deitada no chão do restaurante, tanto que eu tava passando mal. Aí eu percebi que tudo que o menino falou era verdade. A gente passa mal mesmo. Inclusive, Fátima Bernardes viajou agora, né? Eu tava vendo no Instagram dela. Pro Peru, tava louca pra mandar uma mensagem, falar assim, Fátima, você também passou mal? Fui só eu. Porque às vezes tem isso, né? A gente cria uma coragem e você faz alguma coisa e dá muito certo, e aí depois você, na verdade, começa a desdenhar, né, a preocupação, o planejamento e entre outras coisas. O que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Você tem que ter coragem. Mas além da coragem, você tem que planejar, você tem que saber onde você está colocando o seu pé, você tem que saber onde você está colocando a sua mão, sabe? São coisas que, na verdade, tem que estar tudo ali planejadinho na sua cabeça. Sem fazer loucuras, como eu fiz. E é muito legal depois a gente perceber como cada passo que a gente dá na nossa vida, né? Cada coragem que a gente tem, que a gente toma uma atitude, ela muda tudo lá na frente. E geralmente muda tudo para melhor, né? Dependendo da coragem que você teve. Quando a gente voltou do Nepal, olha que coisa muito louca, né? A gente voltou do Nepal, se eu não me engano, num sábado. No domingo, a gente abriu o e-mail porque a gente ia começar a trabalhar de novo na segunda. Para quem não sabe, eu e o Zé, a gente trabalhava... Nessa época a gente ainda trabalha, não na mesma empresa, mas no mesmo escritório físico. E aí a gente chegou a abrir o e-mail no domingo, que é para ver, né, se tinha alguma novidade e tal, e tinha a novidade das nossas vidas. A empresa estava mudando de endereço. Nós morávamos na Zona Sul, a empresa estava mudando para a Zona Oeste, do outro lado do planeta. E aí, então, dentro de nós veio até assim uma frustração, porque, poxa, a gente estava, né, feliz, a gente tinha acabado de viajar, ok, tinha acontecido o resgate de helicóptero, entre outras coisas, mas viagem, gente, que se não morrer ninguém, é tudo muito maravilhoso, porque você tem muita história para contar depois. E aí, quando a gente voltou e vimos esse e-mail, a gente ficou muito aflito, porque na segunda-feira a gente já ia ter que viajar 2 horas por dia para ir, 2 horas por dia para voltar, para conseguir ir para o trabalho. E eu sou muito mais destemida nessas coisas do que o Zé. Quando a gente chegou no escritório novo, eu já estava pensando em me mudar para essa zona, porque eu falei, gente, não faz sentido gastar 4 horas por dia no trânsito. E comecei a procurar apartamento loucamente. E quando eu achei um apartamento, que é onde a gente mora hoje, eu voltei e falei pro Zé, é o seguinte, eu achei um lugar, isso 2 semanas depois que a gente tinha mudado. Eu falei assim, eu achei um lugar que é super legal e eu acho que a gente deveria mudar pra cá. E tem 2 pontos isso, né? Tem um ponto de, claro, a gente não pode sair fazendo as coisas, né, tão rapidamente assim. Só que o escritório já tinha assinado um contrato que ia ficar por muito tempo nesse lugar. Então, assim, a gente também não tinha muita coisa a perder, porque a gente já não tinha que pagar multa no outro apartamento. E se tem uma coisa que eu acho que vale a pena, principalmente quando você trabalha assim nessas empresas, é você morar de aluguel e viver perto da empresa, porque a qualidade de vida que você ganha é uma coisa excepcional. Claro que tem muita gente que não concorda, tem gente que adora ter a casa própria e tal, e um lugar ali fixo, mas eu na minha opinião, é muito melhor você juntar um dinheiro, sabe, para sua velhice ou para quando você tiver que comprar uma casa futuramente, se você tiver mesmo, e você morar de aluguel por enquanto. Já tem até gente que faz essa conta, né, que vale a pena, enfim. Quando eu falei isso pro Zé, o medo pegou ele na hora. E ele falou assim, não, ele já morava ali há muitos anos naquela região. Ele falou assim, não, eu não quero me mudar, eu gosto de onde eu moro. Eu falei, não, eu sei que você gosta, mas você pode gostar de outros lugares também. E sei, minha filha, que naquele dia eu não convenci o Zé. Ele falou que não queria nem ver o apartamento. E por um momento eu fiquei triste, sabe? Eu falei assim, puxa vida, né? Não quer nem ver, quem sabe ele ia lá e gostava também. Mas enfim, eu falei, gente, quando um não quer, né, 2 não brigam, ou 2 não se muda. Então, vamos levar o barco do jeito que tá. E quando a gente ia indo, ia vindo, 2 horas por dia pra ir, 2 horas por dia pra voltar, às vezes eu plantava lá a sementinha, né? Falava pra ele assim, qual que é o seu medo?
Qual é o medo que você tem de se mudar e não dar certo? Se a gente se muda e a gente acha que não deu certo, a gente muda de novo. No máximo a gente perde um pouco de dinheiro, né? Porque mudança requer algum dinheiro. Mas assim, eu prefiro às vezes pagar pra ficar mais confortável, pra ficar mais feliz, sabe? Do que ficar a vida inteira num lugar cômodo, que eu já conheço, que eu conheço a padaria ali perto, que eu conheço tudo que está ali perto, mas que talvez não seja o melhor pra minha vida. Sei que de tanto eu falar pra ele isso, ele falou assim, então tá bom, eu vou lá só olhar, sem compromisso, tá bom? Eu falei, sem compromisso, meu filho, vamos lá. Quando o Zé veio pra cá, ele também se apaixonou pelo lugar, viu que tinha padaria perto, viu que tinha sorveteria perto, viu que tinha mercadinho perto. E aí ele percebeu que a gente às vezes se agarra às coisas, aos lugares, à nossa zona de conforto, sem necessidade, porque a gente sempre tem medo do que tá por vir, sabe? Do próximo passo. A gente sempre acha que vai ser uma catástrofe, que tudo de errado vai acontecer. E hoje, esses dias, a gente estava conversando no carro, quanto dinheiro a gente economizou e quanta vida a gente economizou de não viajar 4 horas por dia, só para trabalhar. É muito incrível isso. E é uma coisa que a coragem também trouxe a gente até aqui. E uma das coisas que não tem a ver, mas tem a ver, que foi muito legal, que primeiro nesse prédio eu morei no primeiro andar. Todo mundo sabe que tem outro vídeo que eu também vou ter que linkar aqui. E aí aconteceram várias coisas, até um cinzeiro caiu uma vez lá embaixo, estava muito triste morando ali. Não pelo prédio, mas pela localização do apartamento. E a gente se mudou de apartamento mais pra cima e eu fiz um vídeo sobre aquilo. Aliás, fiz um vídeo quando eu tinha, acho que 10 mil seguidores. E eu falava muito intimamente, assim, né? Sabe, tipo pros amiguinhos? Gente, vocês não sabem o que aconteceu? Caiu um cinzeiro lá de cima na minha cabeça, quase na minha cabeça, aliás, quase na cabeça do meu marido, não sei o quê. E esse vídeo bombou tanto que o canal ganhou muitos inscritos graças a esse vídeo. Você vê quando uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra, e basta a gente ter coragem na vida para enfrentar as coisas, mudar o que a gente tem vontade de mudar e as coisas vão seguindo em frente. Espero vocês amanhã, 9h30 da manhã, para o segundo vídeo, que vai ser sobre minimalismo, que é outra coisa que eu já introduzi na minha vida, que eu tenho vários vídeos sobre isso, mas vou tentar sintetizar e as novidades, tá bom, gente? Beijo e até amanhã!